Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho de verde. Vamos falar de Palmeiras e Abel, Abel e Palmeiras, como que está a situação, a relação dos dois e como que o futuro vai promulgar essa relação. Mas antes eu peço que você que já é inscrito no canal, você torcedor, deixa aquele like para fortalecer. Você que chegou agora não é inscrito no canal, sem crise, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like, beleza? Bom, ontem nós tivemos em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, 2, 3, 4, Palmeiras 0, uma sonora guasca, uma goleada pra cima do verde. E muita, mas muita insatisfação pro lado da torcida alviverde, que até os muros das cercanias do Palmeiras foram pichados. Bom, não vou falar muito do jogo, porque se eu falar do jogo vai ficar repetitivo, a gente já teve muitas pessoas falando do jogo, e acho que o desenho do jogo foi muito simples. O Palmeiras não competiu. Palmeiras não conseguiu jogar. O Novo Horizontino fez 4 e nem fez força para isso. Se tivesse jogado com tudo que sabia, poderia ter ganho de 5, 6 ou até 7. A realidade foi essa. Enquanto o Novo Horizontino queria jogo, o Palmeiras parecia não querer competir. E esse não querer competir se traduz nas palavras do Piquerez no fim do jogo, quando ele fala que o time parecia estar com medo de que não queria pegar na bola. Mas espera aí, medo do Novo Horizontino? Com todo respeito ao time de Novo Horizonte, a gente está falando do Palmeiras, tricampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, 12 vezes campeão brasileiro, 26 vezes campeão paulista. É desse Palmeiras que a gente está falando. Ele tá com medo, é isso? Eu não... A realidade é que alguns dos líderes do elenco alviverde não estão performando como já performavam antes. O Flaco Lopes, desde aquela época da convocação para a seleção, não está bem, não consegue jogar do mesmo jeito. O Andréas, quando chegou, ele não chegou bem. Teve 2 jogos bons e depois ficou num limbo de mediocridade. A gente tem o Piquerez, que não joga como já jogou em 2022, 2023 e até um pouco em 2024. O Murilo, que decaiu muito. A gente tem alguns jogadores como o Maurício, que não está bem, Felipe Anderson não está bem. E além das dificuldades que são apresentadas pelo time do Palmeiras, a gente tem um time que é um pouco espaçado. Um time que, se ele atende bem os meio-campistas, né, os famosos camisa 8 que a gente tem, os atacantes, falta, por exemplo, o zagueiro para o Palmeiras. O primeiro volante do Palmeiras hoje é o Emiliano Martins. O Aníbal foi embora e o Palmeiras não tem mais ninguém. Na época que tinha o Danilo fazia o primeiro volante, depois veio o Zé Rafael, que era segundo volante, passou a ser primeiro volante, e aí a gente sempre ficava nessa situação. Eu não tenho 5, mas o meu 8 faz o 5 e vamos que vamos. Sempre ficou nisso. E olha que a gente está falando do Palmeiras, que é um time que tem dinheiro. A gente não está falando de São Paulo, de Corinthians, de Remo, desses times que não tem dinheiro para contratar. Ou contrata de graça ou não. O Palmeiras tem dinheiro. Vide o quanto o Palmeiras gastou no ano passado. Aí você vai olhar, o Palmeiras não tem zagueiro. O primeiro volante do Palmeiras é o Bruno Fux, porque o Bruno Fux não joga de zagueiro, porque ele tem qualidade no passe, e o Palmeiras não tem um primeiro volante. E ontem jogou o Martins. Então o Palmeiras vai para um campeonato brasileiro, para uma Libertadores, Copa do Brasil. Tem aí o resto do Campeonato Paulista, onde só tem 3 jogadores, o Benedetti, o Gustavo Gomes e o Murilo. Porque não dá para contar com o Fux, e porque também não dá para contar com o menino Koné, que acabou de chegar, é um menino de base, não dá para colocar ele nessa fogueira. Isso que a gente está falando do Palmeiras, tá, gente? Não vou me alongar muito também no caso do Piquerez. O time do Palmeiras é indiscriminatório, não dá para falar que é começo de temporada. Tudo bem que o Novo Horizontino ele começou a folgar e a treinar pelo menos 2 semanas antes do Palmeiras, mas não é igual a antes, que era 2 meses que o time começava a treinar. O Novo Horizontino terminou a Série B 2 semanas antes da Série A. E o Palmeiras não teve mais nada, talvez a Libertadores, mas não teve mais nada depois da Série A. Como que a gente vai questionar isso? Como que a gente vai questionar essa distância física? Ninguém está falando do nível técnico, a gente está falando do nível físico. O Palmeiras não conseguia correr. O Palmeiras não conseguia correr. O grande destaque do jogo do Novo Horizontino foi o Robson, o Robigol, ex-Fortaleza, ex-Ceará, ex-Curitiba, que guardou um hat-trick contra o Palmeiras. É um bom time? O time do Novo Horizontino é um bom time, sempre dá trabalho nos campeonatos estaduais.
vem de bom momento na Série B, 2 vezes terminou ali em quinto lugar, ano passado terminou em sétimo, mas bem próximo da quarta colocação, sempre 1, 2, 3 pontos. O time do Novo Horizontino é um time que dá trabalho, mas não explica o que o Palmeiras jogou ontem. O Palmeiras não entrou em campo. O Palmeiras não entrou em campo. E o Palmeiras não é que tava com o time reserva, porque de reserva você tinha o Riquelme, que só tava jogando ali porque o Vitor Roque não podia jogar, senão o Vitor Roque jogaria. O Larsson, que não estava jogando, o Marlon Freitas, e talvez tenha sido poupado, ok, até entendo. E o Lomba. O resto era todo mundo titular. O resto era todo mundo jogador titular do Palmeiras. Não explica um nível tão abaixo. O Palmeiras vinha bem, dentro das suas limitações, não tinha dado show ainda, não tinha sido aquele time totalmente acima dos outros, como foi nas outras temporadas que o Palmeiras ganhou o estadual, mas o time do Palmeiras até que vinha bem. Ganhou do Santos, ganhou na primeira rodada da Portuguesa, ganhou na terceira rodada do Mirassol, só que você já tem Mirassol e Santos, 2 times chatos, 2 times enjoados. O Mirassol está se ajustando depois de ter perdido algumas peças, o Santos também está se ajustando, mas ainda assim é clássico. E aí vem o Novo Horizontino, 4-0. E pior do que o Piquerez, pior do que os jogadores e de tudo que tem acontecido com esse time do Palmeiras, são as palavras do Abel. É o modo como o Abel se interpõe entre o palmeirense e o time em campo. O Abel falou sobre os jogadores não estarem prontos e tentou atenuar porque estava no começo de temporada. Não dá pra gente atenuar um 4-0 em cima do Palmeiras, não dá. É a maior derrota da era Abel. E se você pega 2 das grandes derrotas da era Abel, já foram ano passado, Flamengo e LDU. O Palmeiras teve a remontada contra a LDU, mas contra o Flamengo perdeu por 3-2, tomando 3-1 no primeiro tempo. Tá faltando pro Abel. O Abel era nítido, ele tinha um tipo de jogo que se enquadrava e se caracterizava muito pelo chutão, pelo bicão pra frente. O Palmeiras tinha peças pra isso, tinha aquele atacante trombador, né, que trombava, dava casquinha na bola, como era o Luiz Adriano, aí tinha o cara mais rápido da definição, que era o Rony, tinha o Veiga, um momento maravilhoso, e as coisas fluíam. Hoje elas não fluem assim, porque o Palmeiras não tem jogadores com essa característica. O Palmeiras hoje não tem um meia camisa 10. O Palmeiras tem numa ponta o Felipe Anderson, na outra o Maurício. Ou o Alan, por exemplo. Mas são jogadores de características diferentes do que era o Veiga, que foi o grande nome até meados de 2023. Até 2023 era o Veiga, agora já não é mais. Mudou a característica, mudou o enfoque. Antigamente o Palmeiras jogava com o segundo atacante muito rápido, mais rápido, um pirulão lá na frente que era o Luiz Adriano. Agora já não é mais assim. Tem o Vitor Roque, que é um cara mais rápido, mais definidor. E tem o Flaco Lopes também, que é um cara mais definidor, mas que sai da área. O time do Palmeiras mudou. O time do Palmeiras tinha bons segundos volantes desde aquela época, hoje ainda tem. Acho que tanto Andreas, quanto Marlon, quanto Lucas Evangelista são ótimos segundo volantes. Hoje o Palmeiras não tem primeiro volante. Quem tem que jogar como primeiro volante é o Bruno Fux. E o Bruno Fux não jogou ontem, quem jogou foi o Martínez, que chegou e não conseguiu dar conta do recado. Até os laterais, o lateral direito, né, vamos colocar, trocou a característica. Então o time do Palmeiras é um time com uma característica diferente. Não adianta tentar implementar a visão de jogo e o modo de jogo como era implementado há 4, 5, 6 anos atrás pelo Abel, hoje, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Fora as dificuldades que esse time do Palmeiras tem. Ontem, aos 39 do segundo tempo, e isso foi pecha no ano passado, isso foi pecha em 2024, aos 39 do segundo tempo, Gustavo Gomes era ponta. Gustavo Gomes estava fintando o zagueiro do Novo Horizontino e chutando pro gol. É um pouco difícil de falar a respeito disso. Mas o Abel ele tem que entender que ele tem um time novo e ele precisa tentar fazer esse time jogar. Ele até tentou, tá tentando. Ano passado ele conseguiu fazer por 2 meses o Palmeiras ter um bom futebol, ter um ótimo futebol. Depois ele meio que se perdeu, voltou àquela ideia fixa do cruzamento, do chutão, do estourão para a área, para o atacante fazer a casquinha. Está faltando para o Abel. Talvez o Abel já esteja cansado, de saco cheio de Palmeiras, de Brasil, dessa realidade e tudo. E isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Aconteceu com o Tele, aconteceu com o Tite, aconteceu com o Cláudio Coutinho no Flamengo, aconteceu com o JJ no Flamengo, aconteceu com vários nomes. Talvez o grande trunfo, o grande título do Abel já tenha acontecido e não aconteça de novo.
ano passado ele ficou naquele chove não molha de renova, não renova, renova, não renova, e eu creio que ele deixou para falar dessa renovação por conta da Libertadores, porque se ele tivesse ganho aquela Libertadores ou aquele Campeonato Brasileiro, ele iria sair com uma mão na frente e outra segurando todos os seus troféus. Porque ele sairia simplesmente maior do que ele entrou e falaria, olha gente, missão cumprida, cheguei, vim, conquistei, estão aqui os troféus, eu tô indo embora. Como ele não ganhou nada, ele tá tentando essa temporada fazer o que ele não fez na passada. E aí vem a renovação de contrato, aquela renovação de contrato meio culposa, não queria, mas não quero entregar o time sem ganhar nada. Vamos ver se eu consigo entregar aqui um troféu. Leila, eu vou tentar a Libertadores aqui, um brasileiro aqui, e se eu ganhar, ótimo, se eu não ganhar, que pena, vamos ter que ir embora. Mas tá com cara de fim de ciclo essa questão do Abel com o Palmeiras. Já tá com cara. O cara que o Abel tá com o saco cheio, o Abel não aguenta mais, o torcedor do Palmeiras está de saco cheio, o time do Palmeiras não consegue. O time do Palmeiras tem um time, tem um esquadrão, tem um elenco que consegue entregar muito mais do que ele entrega. O Abel não pode ficar simplesmente travado, refém de uma única metodologia de jogo. Senão as coisas não vão fluir para o lado do Palmeiras, muito menos para o lado do Abel. Hoje eu não vejo o Palmeiras tão à frente do Corinthians, por exemplo, como eu vi em outras oportunidades, o Palmeiras bem à frente de todos os outros clubes. Hoje eu não vejo. Antigamente você, São Paulo e Palmeiras, Deus me livre, a gente rezava para tomar 3. Opa, tomamos só 3, tá bom. Hoje em dia você vê o time do Palmeiras tão, não diria que desorganizado, mas parece que as coisas não encaixam, parece que o jeito que eles querem fazer não encaixa, porque a característica não é a mesma, o molde de jogo não é o mesmo. E a gente tá falando de identidade de jogo, de como você pensa o jogo, porque o torcedor ele vai pensar, troca o treinador, resolve. Se vier um outro treinador com esse elenco, ok, talvez mude a característica. Mas se a gente for falar de jogo, de esquema, a gente está falando de algo que se troca em 1, 2, 3 semanas. Se a gente for falar em entrosamento, a gente está falando em 6 meses, 8 meses, até 1 ano, dependendo. Agora, a identidade de jogo demora anos e anos para ser modificado. O Corinthians, quando colocou o Thiago Nunes em meados de 2020, porque queria mudar a característica, era um time defensivo, trouxe o Thiago Nunes, um baita de um técnico à época, vamos colocar um DNA ofensivo, durou 4 meses. 4 meses o cara foi embora. Então, ou se dá tempo ao tempo com um treinador que não seja o Abel e ajuste isso, ou chega com o Abel e começa a exigir alguns resultados. Outra coisa, Abel, quando o time perde, o time perdeu. Quando o time ganha, o time ganhou. Porque fica chato aquele papo. Ai, eles perderam, nós empatamos, eu ganhei. Esse papo fica chato. E tá começando a ficar passado. Antigamente você via o Abel quase como que uma figura iluminada, um Buda, cheio de iluminação ali no Palmeiras. Hoje você vê que o Abel é um técnico muito melhor do que a média, mas é uma pessoa normal. Não é esse expoente todo e que o tempo dele passou, que a era de ouro do Palmeiras passou. E nisso, ou o Palmeiras se ajusta junto com o Abel, ou vai ficar refém dessa mesma celeuma, dessa mesma criatividade que se fala que, olha, temos aí como se resolver, porque vai ficar difícil, porque eu não quero ser vice. Né, dona Leila? Eu não quero ser vice, que isso, que aquilo. Mas tá, o que vai ser feito? Ou você vai ficar na fala de não quero ser vice? O torcedor não vai ter paciência para somente ouvir isso. O Abel tem que mudar. Os jogadores têm que mudar, a diretoria tem que mudar e a torcida também tem que mudar, porque ou ela vai comprar o que vai ser feito agora nos próximos meses, ou vai ficar difícil. Ou vai ficar difícil para manter esse padrão tão alto que o Palmeiras ganhe. Que brigar com o time que tem, o Palmeiras vai acabar brigando. Agora, ganhar, aí é outra história. Já diria o 2024 do Palmeiras, já diria o 2025 do Palmeiras. Você, torcedor, deixa aqui a sua opinião. Ainda é fica Abel ou é fora Abel? Dá pra ganhar alguma coisa ainda esse ano com esse time do Palmeiras? Deixa a sua opinião, seus comentários aqui, beleza? Gente, por hoje é só, eu me despeço, mas peço que você curta o canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, chegou aqui agora, sem problema, sem crise, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Que por hoje, gente, é só, vamos acompanhar a Champions League agora. Fui!